partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Tentativa de explosão à agência bancária termina em confronto com a polícia no interior do Maranhão. Pai e 2 filhos morrem afogados em riacho na zona rural de Timon. Casarões do Centro Histórico de São Luís serão transformados em unidades habitacionais. Prefeitura do Maranhão deverá instalar ar-condicionado e ventiladores em escolas municipais. São Luís será sede do Torneio Internacional de Robótica. E a campanha de vacinação contra a gripe começa no Maranhão no próximo mês. Está no ar o Jornal Central desta quarta-feira, dia 27 de março de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Tereza Cristina. A proximidade de uma frente fria, a intensificação dos ventos, a atuação do vórtice ciclônico de altos níveis e a influência da zona de convergência intertropical vão ajudar a intensificar as áreas de instabilidade no litoral do Maranhão nas próximas 48 horas. Para essa quarta-feira, sol entre muitas nuvens com previsão de chuva a qualquer hora do dia em toda a faixa litorânea do Maranhão. Aqui em São Luís, que já recebeu nos últimos dias um volume expressivo de chuva, tem previsão de mais pancadas no decorrer do dia. Nas demais áreas do Maranhão, o sol aparece e faz calor. O calor e a umidade alta vão favorecer as pancadas de chuva a partir da tarde. Na cidade de Imperatriz tem previsão de chuva a qualquer momento com máxima de 32 graus. Faz máxima de 33 nas cidades de Jatobá, Joselândia e Lago da Pedra. Na sexta-feira, os grandes núcleos de nuvens carregadas se formam e provocam mais pancadas de chuva a qualquer hora, em alguns momentos até de forte intensidade em toda a faixa litorânea. Pelo menos até sábado as condições para chuva são favoráveis e podem acontecer de forte intensidade. Central de Notícias de São Luís, Tereza Cristina. Em Timon, pai e 2 filhos morreram afogados em um riacho na zona rural da cidade. Mais detalhes sobre essa tragédia que abalou a região com o repórter Jorge Simplício. A tragédia aconteceu por volta das 17 horas de ontem, no povoado Pinto. As vítimas foram identificadas como Cristiano, de 35 anos, e seus 2 filhos, Michel Oliveira Leal, de 5 anos, e Iago Railan, de 6 anos. Ambos moravam no residencial Novo Tempo. De acordo com as informações de populares, a família tomava banho no riacho. Em um certo momento, o pai e os 2 filhos adentraram em uma área profunda do riacho. Como os 3 não sabiam nadar, terminaram afundando e morrendo afogados. Os familiares tentaram ajudar, mas como não sabiam nadar, nada puderam fazer. O corpo de bombeiro foi acionado e conseguiu retirar os corpos de dentro do riacho. Eles foram levados para o IML. O pai e os 2 filhos estão sendo velados na Avenida Pazarama, no bairro Vila Monteiro, zona urbana de Timon. Foi uma grande tragédia que abalou o município de Timon. De Timon, Jorge Simplício. Plantão policial. Ainda no interior do Maranhão, uma tentativa de explosão a uma agência bancária terminou em confronto com a polícia. Uma pessoa morreu. Os detalhes com André Marques. No município de Formosa da Serra Negra, 3 criminosos entraram em confronto com a polícia na madrugada dessa quarta-feira, durante uma tentativa de explosão a caixas eletrônicos da agência do Bradesco. A ação dos criminosos foi vista pela central de videomonitoramento do banco, que acionou a polícia militar local. Em seguida, os policiais deslocaram para a sede da agência bancária e houve intensa troca de tiros com os bandidos. Na troca de tiros, um dos bandidos identificados como Sidney dos Santos Souza, de 44 anos, acabou sendo alvejado e morreu no local. Os outros 2 integrantes do bando estão sendo procurados pela polícia. Central de Notícias de São Luís, André Marques.
Preso suspeito de participar de latrocínio em ônibus de São Luís. Repórter Taliana Luiz. A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira um dos suspeitos de ter participado do latrocínio que vitimou um passageiro de ônibus na segunda-feira no bairro Monte Castelo, em São Luís. Segundo a polícia, José Benedito Maranaldo Júnior, de 19 anos, confessou a participação. O segundo participante do crime, que ainda não foi identificado, é o principal suspeito de ter dado o tiro na cabeça que atingiu o passageiro Alexandre Dias Rodrigues, de 40 anos. De acordo com a Polícia Militar, ele continua foragido e buscas estão sendo realizadas a fim de localizá-lo. O assalto aconteceu por volta das 20 horas em um ônibus que fazia a linha terminal Praia Grande para o bairro São Cristóvão, na capital. O bandido armado entrou pela frente do ônibus, passou pela catraca e anunciou o assalto. No momento da ação, o segundo suspeito disparou e atingiu o passageiro. Ainda nesta terça-feira, um novo assalto a ônibus foi registrado na capital. Laércio Vieira Diniz, de 18 anos, assaltou um coletivo na região do Cantinho do Céu, na região do bairro Bequimão. O criminoso utilizou uma faca para ameaçar as vítimas e levou os pertences dos passageiros. Segundo informações, durante a fuga ele ainda tentou entrar em uma residência e por pouco não foi linchado pela população. A polícia conseguiu conter a situação e o homem foi conduzido à delegacia, onde está à disposição da Justiça. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. No próximo bloco, aprovado o programa que pretende revitalizar e reabilitar o Centro Histórico de São Luís. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. São Luís poderá ter uma linha de transporte público especial para o Aeroporto Internacional Marechal Hugo da Cunha Machado. A empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, Infraero, informou que está tentando viabilizar o transporte junto à Prefeitura de São Luís. Além do transporte público, a Infraero informou que está previsto outras melhorias no aeroporto de São Luís, como a climatização do terminal e mais espaço na área de embarque e desembarque. Política. Autoridades e comunidades estão discutindo a exploração comercial do centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Foi um encontro entre lideranças políticas e comunitárias para discutir o acordo de salvaguardas tecnológicas que permite aos Estados Unidos o uso comercial da base de Alcântara e quais os impactos socioeconômicos que isso pode trazer ao município e a todo o estado do Maranhão. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Atelino Neto, coordenou a reunião. Não somos contra o acordo, mas precisa que ele seja bem explicado para o Brasil, principalmente no que diz respeito à soberania nacional e em especial para o povo de Alcântara. Para o prefeito de Alcântara, é necessário deixar claro de que forma a cidade e sua população serão beneficiadas com o acordo entre Brasil e norte-americanos. A Prefeitura de Alcântara está atenta e buscando realmente saber quais os termos desse acordo e também tem algum tipo de compensação, algum tipo de benefício para que a gente possa transformar isso em políticas públicas voltadas para a nossa população. Segundo o deputado estadual Rafael Leitoa, na Assembleia Legislativa do Maranhão já existe uma frente parlamentar de defesa da base de Alcântara que deve acompanhar de perto as discussões sobre o acordo. Nós pretendemos instalar inclusive essa frente na cidade de Alcântara, para que a gente possa ouvir as comunidades, poder elaborar, unificar, condensar um relatório situacional da situação de todos os moradores de Alcântara. O deputado federal Márcio Gerri informou que já
existe um requerimento na Câmara para a criação de uma comissão que também deve acompanhar as questões referentes ao acordo comercial. E nós vamos acompanhá-lo de maneira muito intensa, muito permanente, com sentido de fiscalização para que possa ter realmente um acordo bom para o Brasil, bom para o Maranhão, bom para Alcântara. O deputado federal Pedro Lucas Fernandes informou que já propôs a instalação de uma frente parlamentar na Câmara dos Deputados específica para tratar do acordo entre Brasil e Estados Unidos. Esse momento é único para o Brasil. Há 20 anos atrás já discutíamos esse projeto, o projeto foi melhorado, a soberania nacional, creio eu, foi protegida, mas que a gente precisa avançar nesse mercado. É um mercado que vai proporcionar não só o Maranhão, mas como o Brasil, receitas virtuosas que a gente vai gerar emprego e renda. Casarões situados no centro histórico de São Luís serão transformados em unidades habitacionais. A reforma foi aprovada pelos deputados estaduais. Daniel Amorim. O projeto de lei de autoria do Executivo Estadual vai incentivar a reforma de casarões no centro histórico de São Luís, por meio da dedução de incentivos fiscais. O objetivo é transformar os prédios em unidades habitacionais. A iniciativa foi aprovada por unanimidade e vai à sanção do governador Flávio Dino. Ainda na primeira quinzena de março, o secretário de Cidades e Desenvolvimento Urbano do Maranhão, Rubens Pereira Júnior, esteve na Assembleia para dialogar e esclarecer as dúvidas dos parlamentares sobre a iniciativa do governo do Maranhão. Antes da aprovação do projeto, uma equipe da secretaria percorreu os casarões existentes na área de abrangência do programa. O objetivo foi mapear e estudar todos os polos que abrangem a área da Rua Rio Branco e Desterro, como forma de acelerar o andamento. Na primeira fase do programa, será considerada como área prioritária o bairro do Desterro, na Praia Grande, incluído no perímetro do conjunto arquitetônico e paisagístico da capital maranhense, tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1974. De São Luís, Daniel Amorim. E depois do encontro de governadores do Nordeste em São Luís, agora a capital maranhense vai sediar o encontro de presidentes das Assembleias Legislativas do Nordeste. A repórter Ticiane Chuvas explica o que vai acontecer durante o encontro. Na próxima sexta-feira, a Assembleia Legislativa do Maranhão vai sediar o terceiro encontro de presidentes de Assembleias Legislativas dos estados do Nordeste. Na semana passada, governadores de todos os estados do Nordeste se reuniram no Palácio dos Leões, em São Luís, para criar o Consórcio Nordeste, que prevê a parceria dos 9 estados da região em projetos de desenvolvimento. Para que o consórcio seja efetivado, é necessária a aprovação pelos parlamentos de cada estado nordestino. É o momento de nós discutirmos pautas em comum para os estados do Nordeste. Assuntos importantes, como o consórcio que os governadores anunciaram que vão criar e que devem passar pelas assembleias para que os governos possam aderir. Vamos conversar também sobre a reforma da Previdência, onde nós tentaremos tirar uma posição conjunta dos poderes legislativos do Nordeste sobre esse tema. Principalmente, além disso, discutiremos também o fortalecimento de instituições de estímulo ao desenvolvimento regional, como o BNB, por exemplo, que tem sido enfraquecido nos últimos tempos. Nós vamos também discutir esse assunto, além de outros temas como segurança pública, que merecem ser tratados de forma conjunta pelos estados do Nordeste. O presidente da Assembleia falou ainda que ao final do evento, os 9 representantes assinarão a Carta São Luís. Sim, ao final do evento nós teremos esta carta que nós divulgaremos para a sociedade e encaminharemos para as bancadas de cada estado do Nordeste com posicionamento sobre esses temas importantes. Em instantes, aqui no Jornal Central, campanha de vacinação contra a gripe começa no Maranhão no próximo mês. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. O deputado federal Juscelino Filho é eleito coordenador da bancada maranhense na Câmara Federal. Direto de Brasília, o nosso correspondente Nildo Costa. O deputado Juscelino Filho do DEM foi aclamado como novo coordenador da bancada federal maranhense aqui no Congresso Nacional. Na opinião de Juscelino Filho, as prioridades da bancada para essa legislatura será a reforma da Previdência, recuperação de rodovias e também buscar recursos para a saúde, educação e também infraestrutura. Juscelino Filho foi aclamado por unanimidade depois que o deputado Gil Cutrim, do PDT, desistiu da sua candidatura. Segundo ele, a desistência foi porque o partido dele, o PDT, já fechou a questão em relação à reforma da Previdência. Vai votar contra a proposta da nova Previdência do governo Jair Bolsonaro. Por esse motivo, ele disse que não tem que fazer articulações e negociar com o governo em busca de recursos. Antes, já havia sido desistido também a candidatura do deputado Kleber Verde, do PRB. Ele disse também, desistiu, porque o seu partido, o PRB, não tem membro na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Central de Notícias, de Brasília, Nildo Costa. Prefeitura de Nova York terá que instalar ar-condicionado e ventiladores em escolas municipais. As informações com o repórter Jalber Pereira. O município de Nova York foi condenado pela Justiça a instalar em um prazo de 30 dias 42 aparelhos de ar-condicionados e 28 ventiladores de parede nas escolas da cidade e ainda deixar esses equipamentos em pleno funcionamento. A sentença foi proferida pelo juiz Caio Medeiros Veras, que responde pela comarca de Pastos Bons e é resultado de uma ação civil pública requerida pelo Ministério Público Estadual. No caso de descumprimento da decisão judicial, o município deverá pagar uma multa no valor diário de R$1.000. Os aparelhos de ar-condicionados foram adquiridos pelo município por meio de um convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o valor do repasse ao município de Nova York aconteceu em 2014, em um montante superior a R$98 mil, dividido em 3 parcelas. A ação resultou de inquérito civil instaurado em 2016 na referida cidade, com certidão e fotografias, onde foi constatado que alguns aparelhos, apesar de adquiridos e instalados, nunca funcionaram. De São Luís, Jalber Pereira. Serviços e utilidade pública. A campanha nacional de vacinação contra a influenza 2019 acontecerá no estado do Maranhão no período de 15 de abril a 31 de maio. A vacina deste ano protege contra 3 subtipos do vírus da gripe, incluindo o vírus tipo H1N1, H3N2 e B. Em 2018, o Maranhão conseguiu atingir 94,65% de cobertura do público prioritário. INSS altera regras para a prova de vida e renovação de senhas. As informações com a repórter Daniele Popov. Os beneficiários com 60 anos ou mais agora vão poder realizar a prova de vida também nas agências da Previdência Social, a cada 12 meses. Antes, a comprovação era realizada somente no banco onde se recebe o benefício. Caso contrário, o benefício é bloqueado. A medida prevê ainda que idosos com mais de 80 anos ou com dificuldade de locomoção podem agendar a prova de vida com representante do INSS em casa ou no local em que estiver, caso tenha algum problema de saúde. As novidades vão trazer mais conforto para o beneficiário e segurança para a concessão dos benefícios, como explica o presidente do INSS, Renato Vieira. Aumenta a segurança na concessão e na manutenção de benefícios para o INSS, para o beneficiário e, sobretudo, garante conforto, simplicidade e diminui burocracia nesse procedimento tão necessário e tão importante para a segurança da Previdência Social. Para fazer a prova de vida nas agências do INSS, é necessário agendamento prévio pelo número 135. Com a comprovação anual, o Instituto tem segurança de que está pagando o benefício para a pessoa certa e diminui o risco de pagamento a quem já morreu ou não tem mais direito de receber. Reportagem Daniele Popov.
Você confere no próximo bloco. São Luís será sede do torneio internacional de robótica. Estamos apresentando Jornal Central. Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão deu início a mais uma legislatura, com a eleição da chapa Igualdade e Democracia. Fico muito feliz com a eleição por unanimidade, a confiança de todos os colegas. Isso é fruto do diálogo, sobretudo, e do respeito às diferenças. Todos os deputados, cada um tem sua característica, sua preferência político-partidária, mas todos são tratados com muito respeito. Um dos destaques das primeiras sessões foi a decisão do TRF1 para que alunos de escolas maranhenses tenham bonificação de 20% nas notas do Enem. Essa foi uma luta do deputado professor Marco Aurélio. Nos orgulhamos da participação da Assembleia Legislativa nesta causa do povo. Criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Bonificação, que dialogou junto à Universidade Federal do Maranhão, que acolheu este pleito. E agora, a UFMA vai ser cada vez mais do povo do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Loterias. O prêmio principal da Mega Sena poderá pagar nessa quarta-feira 7 milhões de reais a quem acertar as 6 dezenas do concurso. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o valor do prêmio, caso aplicado na poupança, renderia cerca de 26 mil reais por mês. E São Luís vai sediar o torneio internacional de robótica. Quem tem as informações sobre esse assunto é a repórter Yasmin Paiva. Entre os dias 26 e 30 de junho, o Golden Shopping Calhau, em São Luís, vai receber o ITR, Torneio Internacional de Robótica. O evento foi lançado na última quinta-feira, dia 21, pelo anfitrião, o IEMA, Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, no Palácio dos Leões. O reitor da instituição, Jonathan Almada, explica. É a 4ª edição deste evento e envolve 238 equipes de 11 estados e 3 países que disputarão 7 diferentes modalidades na competição de robótica. As equipes passaram pelas etapas estaduais e nacionais até serem classificadas para a disputa internacional. Agora os estudantes encaram os desafios de dança, resgate no plano, resgate em alto risco, viagem ao centro da Terra, sumô tradicional, MMA e cabo de guerra. O torneio tem apoio logístico da Fundação Souls Andrade e representa a reta final do TJR, Torneio Juvenil de Robótica, que aconteceu no ano passado na Paraíba. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Yasmin Paiva. Devotos comemoram os festejos de São José em Matões do Norte. As informações com o repórter Edi Lemos. Em Matões do Norte foi realizado com muita festa e louvor o tradicional festejo de São José, o santo padroeiro da cidade. Uma vasta programação religiosa foi organizada para receber os fiéis durante todo o período do festejo, que durou 9 dias na cidade, com a realização de missas e atividades culturais. O evento religioso contou com o apoio da gestão do prefeito Padre Domingos Costa e teve como destaque o seguinte tema: São José na luta por justiça, semeando a esperança. O festejo de São José é um dos maiores eventos religiosos da região do Médio Mearim e leva centenas de fiéis de Matões do Norte a participar todos os anos da tradicional procissão e da missa de encerramento na Igreja Matriz, que nesta oportunidade foi celebrada pelo bispo da Diocese de Coroatá, Dom Sebastião Bandeira Coelho. Para mim é um motivo de grande alegria poder estar aqui em Matões do Norte, concluindo o festejo de São José. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Você pode falar diretamente conosco pelo WhatsApp 98305-1572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias também nas redes sociais, no YouTube, Facebook e Instagram.
A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação de hoje foi de Humberto Fernandes e estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá. Nesses 4 anos, o governo trabalhou junto com a população e mudou para melhor a vida de cada maranhense. Mais policiais este ano, chegando a 15 mil, a maior tropa da história. Inauguramos Chapadinha e agora já são 10 hospitais novos. Tem ainda o Uninar e a Clínica Odontológica Sorrir em São Luís. Uma escola digna construiu e reconstruiu mais de 800 escolas municipais e estaduais. E agora com o IEMA e os centros Educamais, são mais de 50 escolas em tempo integral. O Bolsa Escola investiu mais de 130 milhões de reais para estudantes comprarem material escolar. O Mais Asfalto pavimentou mais de 3 mil quilômetros de ruas e avenidas. Tem mais lazer com os parques ambientais em São Luís, Balsas, Codó e a Beira Rio em Imperatriz. E juntos vamos continuar avançando. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.